Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leandro do Departamento de História aqui do Anglo e eu vou fazer alguns comentários sobre a prova de hoje, da segunda fase da FUVEST. Bom, primeiro de tudo, foi uma prova muito mais bem elaborada do que a prova da primeira fase. O nosso departamento foi unânime com relação a isso. Uma prova que fez o aluno refletir bastante sobre as questões, foram 3 questões de história, tudo bem? E uma outra característica que chama a atenção foi o predomínio da história do Brasil com relação às questões de história geral. Algo que não aconteceu na primeira fase, né? A prova da primeira fase, ela acabou valorizando muito mais a história geral e história da América do que necessariamente a história do Brasil. Então hoje, na prova de hoje, efetivamente, a história do Brasil foi bem contemplada. Eu quero começar comentando sobre a questão número 8. Tudo bem? Uma questão que falava sobre império, né, sobre o segundo reinado, e que era uma questão bem abrangente, na verdade. Trazia um mapa, e esse mapa fazia com que o aluno, então, tivesse diversas oportunidades de refletir sobre a questão, né? Começava ali, dentro desse mapa você podia falar sobre a infraestrutura, sobre os territórios vagos à disposição dos imigrantes, né? Era uma questão sobre a atração de imigrantes, então uma questão ali muito boa sobre um período que constantemente é cobrado na segunda fase da FUVEST. Algo que apareceu inclusive nas dicas do professor João aqui no nosso canal, como vocês devem ter visualizado. Tudo bem? Outra questão também interessante foi a questão número 10, que também falava de história do Brasil. Vou falar primeiro das questões de história do Brasil. E aí uma questão um pouco mais clássica, né? Falando principalmente da oposição entre regimes ditatoriais e regimes democráticos. Aí também vale um bom conhecimento sobre sociologia, para a gente conseguir contextualizar e trazer aí para a nossa contemporaneidade, né? A nossa crise política atual. Ficaria então um bom entendimento. E, por fim, a nossa última questão, uma questão sobre a Guerra Fria, né, vindo agora para o plano da história geral. Uma questão que trazia um texto do Yuri Gagarin e uma letra do David Bowie. Olha que interessante. Essa letra, né, uma característica interessante, ela não estava traduzida, então o aluno que tivesse um bom conhecimento de inglês seria beneficiado, né, com certeza, inclusive porque ele pedia uma certa oposição entre os textos. Enquanto o texto do Yuri Gagarin estava ali exaltando a conquista do espaço, o David Bowie sendo muito mais crítico, e essa crítica aparecia exatamente num duplo sentido da palavra blue, em inglês, né? Ele usa aquela frase famosa do Yuri Gagarin, o planeta é azul, né? A Terra é azul, e aí ele usa essa questão do sentido de blue como triste, né? Uma questão já muito mais ali do final dos anos 60, trazendo, né, do pós-68, a questão da guerra do Vietnã, tudo bem? Então estava uma prova, a gente pode dizer, né, para fechar, que hoje em dia a prova de hoje estava realmente muito mais bem elaborada, bem abrangente, e não esqueçam de conferir aí a resolução no nosso site. Obrigado, pessoal.